de Jesus. Pode se assentar, igreja. Glórias ao Senhor, pela bênção concedida, pela graça. Ele vem e a gente precisa amar a sua volta. Pastor Beto ontem prega baseado naquilo que Paulo fala, naquilo que Paulo descreve, quando ele olha para o texto e para a sua fala diante de Timóteo, para o seu amigo, o seu filho da fé, Timóteo, ele apresenta a batalha da vida aqui e a profunda vontade de encontrar com Deus, em receber de Deus aquilo que para ele estava reservado. A gente precisa amar a sua volta. A gente precisa amar a volta. É por isso que quando a gente pensa nessa série de mensagens, quando o Espírito Santo nos guia nos processos de preparação, a gente entende que era necessário que a gente tivesse 2 momentos para falar disso, do amor à volta de Cristo. Isso para a gente fica muito evidente quando a gente começa a olhar para o texto bíblico, e o texto bíblico lá em 1 Coríntios 16, 22, Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai dizer assim, Maranata. Quando a gente olha para o texto de Mateus 6, 10, a gente vai ouvir na mensagem, na transmissão da oração que Jesus ensina, venha o teu reino. Quando a gente olha para Apocalipse 22, 20, o texto vai dizer, vem Senhor Jesus. Esses textos abrigam em si saudade, abrigam em si o anseio pela volta de Deus, abrigam em si o desejo pelo seu paraíso. O saudoso aqui, ele anseia pela ressurreição, pela restauração de todas as coisas, ele anseia pela fonte da vida, ele anseia e por isso ele ama a volta de Cristo. A sua volta representa muita coisa, é por isso que o texto que o pastor Beto leu para nós inicialmente aqui fala que nós gememos em nós mesmos. E se você quiser abrir a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, a leitura inicial que nós fizemos, 2 Coríntios capítulo 5, o pastor Beto vai falar disso, ele vai falar assim, olha, nós sabemos que ainda que a nossa casa for destruída, a nossa habitação terrena, como diz na versão da linguagem de hoje, a nossa habitação terrena em que vivemos for destruída, nós temos parte com Deus que é o edifício central, é o pilar, é a base. Em Deus nós temos uma casa eterna no céu, não construída por mãos de homens, diz o texto. Enquanto essa troca de habitação, essa mudança de realidade não acontece, o texto vai dizer, a partir do verso 2, por isso gememos, desejando sermos revestidos pela habitação celestial, pela nossa habitação celestial, porque estamos vestidos não para nos encontrarmos nus. Esse texto, ele mostra para nós a dura realidade da habitação que vivemos agora. Uma habitação que passa, uma habitação que não protege, por isso termos nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, aqui, nessa terra, gememos e nos angustiamos, porque nós não queremos viver assim, mas queremos ser revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, diz o texto. Se a gente olha um pouco para trás, no capítulo 4, verso 16, que são os 16, 17, 18, são os últimos versos do capítulo 4 de 2 Coríntios. O texto vai dizer assim, por isso a gente não desfalece, por isso a gente não desanima, por isso que apesar do nosso homem exterior se corrompa, se perda, o nosso homem interior se renova a cada dia, de dia em dia, diz o texto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, por isso
Não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas, diz o texto. A gente olha para esse texto e o que nós encontramos é o apóstolo Paulo colocando diante de si a realidade terrena, a transformação da vida terrena numa vida celestial, a transformação do ambiente terreno em um ambiente celestial, a transformação de um ambiente que passa, que termina, que acaba, por algo agora imortal, imutável, perfeito. O texto que lemos aqui fala de nós que gememos, que desejamos, que esperamos, mas isso não rola só com a gente. O texto bíblico em Romanos 8, 22, vai dizer que a natureza geme e espera pela reconstituição de todas as coisas. Quando a gente olha para essa realidade, é uma realidade onde nós esperamos pela volta, uma realidade onde a natureza espera pela volta, nós desejamos isso porque quando Ele vier, diz o texto de Apocalipse, capítulo 19, 20, 21, 22, Ele, Jesus, vai fazer nova todas as coisas. Por isso nós devemos sempre falar disso. Por isso nós devemos reavivar isso em nossos corações o tempo todo. Por isso nós devemos amar a sua volta. Somente esse Deus que lemos, que cremos, que fez todas as coisas, só Ele é capaz de fazer tudo novo, só Ele é capaz de nos fazer encontrar o sentido da nossa vida, só Ele é o único capaz de nos livrar do pecado e nos dar vida eterna. Por isso, assim como diz Apocalipse 22, 20, amém, vem Senhor Jesus. Essa é a grande esperança da igreja, essa é a grande esperança do povo de Deus. Nós já falamos disso durante esse mês. Por isso, nós devemos manter o nosso olhar na direção dos céus, em direção ao nosso Senhor, que foi crucificado em nosso lugar, como cantamos agora, mas que ressuscitou, que subiu aos céus e voltará. E aqui tem um ponto importante para nós: ressurreição. Por isso, eu te convido aí comigo para 1 Coríntios, só voltar um pouco no texto, 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos caminhar um pouco nesse texto. 1 Coríntios capítulo 15. Trata-se de um texto muito importante para nós cristãos, para nós que cremos em Deus, para nós que aceitamos o seu sacrifício na cruz. Só para que você entenda por que eu vou caminhar nesse texto de 1 Coríntios 15, antes eu preciso te falar do texto de 1 Coríntios 16, 22, que é quando o apóstolo Paulo, usado por Deus, diz: se alguém não ama a volta do Senhor Jesus Cristo, que seja maldição. E aí ele vai usar um termo que nós conhecemos, já ouvimos e talvez entendamos um pouquinho: Maranata. Tem um detalhe interessante aqui, para começar a olhar para esse texto. Paulo, quando escreve Maranata, ele escreve no aramaico. Ele fala em aramaico aqui, Maranata, que significa literalmente: o Senhor está perto. E aqui tem um detalhe, e por que tá bom, ele falou em aramaico, mas qual que é o problema, qual que é a relação, o que interessa? Interessa que Paulo aqui está falando aos gregos, e ele escreve em grego e fala em grego, mas quando ele fala Maranata, ele fala em aramaico. Ele usa uma palavra que era muito natural para o povo de Jerusalém. Acaba alguns pesquisadores, alguns escritores vão dizer que o termo Maranata se tornou um código de segurança, para que aqueles que eram cristãos, quando quisessem passar desapercebidos ou serem percebidos somente por aqueles que eram seus iguais, usavam essa palavra, era um código. Se você entendesse, se você respondesse, se você conhecesse, opa, você é da galera. Se você não respondesse, tudo bem. E por isso não seria
não correria nenhum tipo de risco. Mas a verdade aqui é que Paulo diz para a gente, quer dizer, o Espírito Santo, como eu gosto sempre de dizer, o Espírito Santo através de Paulo vai dizer para a gente que aquele que não ama a volta de Cristo deve entender aquilo como sendo uma maldição. Por isso ele vai dizer, olha, perto está o Senhor. Então se liga, acorda, desperta desse sono, desperta desse risco. Mas aqui tem algo muito interessante, e é por isso que eu volto para o capítulo 15 de 1 Coríntios. Tudo que Paulo diz aqui, ou tudo que está associado a esse verso, 1 Coríntios 16, 22, está ligado ao capítulo 15 de 1 Coríntios. Por quê? Porque aqui ele fala sobre ressurreição. A ressurreição de Cristo é o maior milagre da história. E se ele não for o maior milagre da história, é o maior fato enganador da história. É o maior embuste já criado pelo homem. Cristo venceu a morte, nós temos prova disso, porém, se Cristo não ressuscitou, nós somos um bando de pessoas enganadas. Jesus saiu do túmulo, ou então uma mentira tem transformado o mundo. Com a ressurreição de Cristo, o cristianismo se mantém em pé ou cai. Existe um filme chamado O Corpo. É um filme interessante porque ele mostra um arqueólogo, e por mais que tenha esse nome, né, não é nenhum filme de terror, nada disso. É um arqueólogo que encontra uma tumba, e nessa tumba encontra uma inscrição que estaria ligado ao nome em aramaico de Jesus, e aí o contexto é, poxa, se esses ossos forem de Jesus, toda a fé cristã morre, desaparece. Porque a morte de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, não o faz o Salvador. O que o faz o Salvador é ele ter ressuscitado depois do sacrifício. É interessante perceber que o filme caminha todo nesse processo de dúvidas sendo construídas, de alguns apontamentos, mas no final, e eu dou spoiler, e tudo bem, não estou nem aí. No final se chega à conclusão que aquele não é o túmulo de Jesus, mas o túmulo de um sumo sacerdote que tinha aceitado a Jesus como Salvador. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele jamais poderia ser o Salvador. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria o maior enganador da história. Se Cristo não ressuscitou, um engano salvou o mundo. A ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus, é o coroamento do sistema bíblico, é o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio, a crucificação, e imprime à cruz glória indizível. É a ressurreição que faz isso. E é isso que Paulo está falando quando escreve 1 Coríntios capítulo 15. Em nenhum outro lugar da Bíblia essa doutrina da ressurreição é tratada de maneira tão profunda, exaustiva e completa como nesse capítulo. Paulo sintetiza o Evangelho em 3 fatos essenciais. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos, como diz a Escritura. A igreja de Corinto, e aqui que está o detalhe, Paulo começa a falar a essa igreja, assim como João também, quando escreve o seu texto, tem o objetivo de livrar a sociedade de um novo pensamento, um pensamento muito filosófico, que tira o contexto de quem é Jesus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele começa a falar de um povo que está em tendência de abandonar a fé, e substituir a sua fé pela filosofia grega explicitamente. A filosofia grega, quando a gente fala de ressurreição, é uma filosofia que acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição. Ela acreditava na vida futura, mas não na ressurreição. Por isso os gregos acreditavam no que a gente conhece como dualismo filosófico. Para eles, o espírito é essencialmente bom, mas a matéria é essencialmente má. A alma é boa, mas o corpo é ruim. Aqui,
Como já falei, entra o lance de João, quando João defende a divindade de Jesus, ele está defendendo a divindade de Jesus exatamente por causa dessa ideia, porque se Jesus é Deus, e veio ser como homem, então ele não é Deus, porque o corpo é ruim, e Deus não poderia se misturar. Para eles, como já disse, o espírito é bom, o corpo é mau. Para os gregos, o corpo era o claustro, a prisão da alma. Não havia nada de bom no corpo, então eles se inclinavam para um caminho ou para outro. Ou eles se enclausuravam, se fechavam, ou eles se liberavam para fazer o que quisessem, vivendo uma vida de hedonismo, em busca do prazer, porque não tem problema, o que é importante é a alma. Por isso, quando Paulo prega sobre ressurreição na cidade de Atenas, o povo escarneceu Paulo, xingou a Paulo, não gostou, porque não tem nada a ver com o que a gente acredita. Para os gregos, a ressurreição era algo intolerável, absurdo. A doutrina da ressurreição era algo execrável, abominável para a realidade grega. Assim como também era para os saduceus. Porque os saduceus, nós tínhamos lá, é só lembrar, nós tínhamos na época de Jesus os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram os teólogos liberais da época. Para eles estavam muito ligados a essa questão da filosofia grega, e por isso a ressurreição dos mortos para eles não era verdade. Detalhe aqui para nós, é que quando a gente olha para esse texto de 1 Coríntios 15, o que Paulo destaca como fundamentos da doutrina da ressurreição é que a ressurreição no passado é um fato histórico. Jesus morreu e ressuscitou, é um fato histórico. A ressurreição no presente trata-se de um artigo de fé, porque cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos e nos dará a recompensa quando voltar. E a ressurreição no futuro é a esperança bendita, é a glória esperada, é o desejo que nós, como povo de Deus, como filho de Deus, esperamos alcançar. Tudo isso fica descrito para nós no texto. 1 Coríntios 15, se você quiser me acompanhar, agora eu vou ler um pouquinho. Verso 14 diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que já dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos a Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, diz o verso 23. Pulando para o verso 43, o texto vai dizer, e foi o texto que eu li inicialmente para nós aqui: por isso a ressurreição dos mortos é semelhante a quando se semeia um corpo em corrupção, mas ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra e ignomínia, talvez esteja escrito na sua Bíblia, mas ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, mas ressuscita em vigor. Verso 53. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da imortalidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cara, é muito legal olhar para isso e perceber como o Espírito Santo nos mostra o processo. Por que acreditar na volta? Porque Cristo ressuscitou.
Por que acreditar que Ele cumprirá a sua promessa? Porque Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Por que continuar de pé diante da realidade? Porque nós esperamos não mais um corpo corruptível, mas incorruptível. Não mais um corpo em desonra, mas um corpo em glória. Não mais um corpo em fraqueza, mas um corpo em força. Porque quando Cristo habitar em nós de maneira completa, quando o vermos realmente como Ele é, como diz o texto, quando o nosso corpo for transformado, a corrupção não fará mais verdade dele, não fará mais sentido para ele, a mortalidade também não faz mais sentido para a gente, não faz mais parte da nossa realidade. Ele nos incentiva, Ele nos mostra como é bom permanecer nesse caminho, mas Ele nos dá um alerta, é por conta disso, é por conta do que vem, é por conta do que creem, é por conta do que ouvem, é por conta do que está diante de vocês, é por conta daquilo que é dado a vocês. Fiquem firmes, sejam constantes, não abandonem a fé, não desistam da fé, não deixem se levar pelas filosofias, não deixem se levar pelo tempo que parece que está longe. Não se deixem levar por isso, mas continuem abundantes na obra do Senhor, porque a obra de vocês não é vã no Senhor, diz o texto. Quando eu olho para esse texto, inevitavelmente eu sou levado ao texto que o pastor Beto usou ontem na sua meditação. E por isso, de novo, mais um convite, vamos para lá. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele escreve no final da sua vida. Ele escreve quando a sua sentença já era sabida. Quando ele escreve a Timóteo, e aqui nós temos a parte final da história, Paulo está entendendo, agora estou sozinho, não me deixaram com ninguém, agora a situação já é outra, eu já não estou num aposento tranquilo, onde eu posso continuar escrevendo, eu já não estou num aposento onde posso receber os meus amigos, eu agora estou sozinho. O texto vai dizer, 4 verso 6, 2 Timóteo 4 verso 6, eu já estou oferecido em aspersão de sacrifício, já era, é agora, já estou aí, é o momento final, é o momento da entrega. E por isso ele diz a Timóteo, seu filho na fé, ele vai dizer para Timóteo, fica ligado, cara, segue essa doutrina, viva de maneira íntegra, em fé, em amor, em paciência, sofre as aflições, sofre as perseguições, não tem problema, permanece naquilo que você aprendeu, fica firme naquilo que você aprendeu, fique inteirado daquilo que você aprendeu, porque tudo aquilo que eu te falei, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você lê nessa palavra é divinamente inspirada, ela é pronta para te corrigir, para te instruir, para te orientar, para te fazer perfeito diante de Deus. Ele instrui a Timóteo e ele instrui a cada um de nós hoje, porque esse texto é atemporal. Mas a verdade é que, apesar dessa palavra de ânimo, ele tinha consciência do que estava por vir. E por isso esse texto de 2 Timóteo 4 é tão gostoso, é tão agradável para a gente. Porque aqui a gente vê o Paulo apaixonado pela volta de Cristo, o Paulo que deseja a volta de Cristo. E aí no texto específico, o texto do capítulo 4, versos 7 e 8, ele vai associar a volta de Cristo com o combate que ele tem na vida, com a coroa da glória, com a coroa da justiça. E ele vai associar com muita felicidade. A pergunta que a gente pode fazer é: por que Paulo relaciona a coroa da justiça com a alegria da volta de Jesus? Talvez para nós isso seja dissociável. Não, perseguição não tem nada a ver com alegria, prisão não tem nada a ver com festa, perseguição não tem nada a ver com coroa, batalha não tem nada a ver especificamente com vitória.
a gente desassocia, e a verdade, com muita sinceridade no meu coração, a verdade é que a gente vive um processo de pós-modernidade que entra também no coração da igreja, no coração de cada um de nós, que vai dizer para a gente que não, nós não nascemos para sofrer, que não, nós não podemos e não passaremos nunca por dificuldades, tribulações, sofrimentos, perdas e dor. Não vai passar. A gente transforma a igreja em um supermercado e Deus, como o pastor Beto sempre usa essa analogia, em um gênio da lâmpada, que sai para nos dar 3 desejos, sejam eles quais forem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver coroa de justiça, perseguição, combate com alegria da volta de Cristo, mas a verdade, o simples fato que nós podemos observar no texto aqui de Paulo, é que para ele não há como separar uma coisa da outra. Toda a vida de Paulo, seu ministério, sua dedicação, suas lutas, seu empenho, a sua fé, foram, do início ao fim, direcionados e motivados pela volta de Jesus. Eu não sei se você assistiu um filme, olha aí, chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. Se você viu, vê de novo, cara. E vê quantas vezes forem necessárias para ver se a gente se torna um pouco daquilo. Se você não viu, assista. Dessa vez não vou dizer nada o que acontece. Mas assista, Paulo, apóstolo de Cristo. Ali a gente vê a citação, ou as citações daquilo que nós aprendemos na palavra, aquilo que nós lemos nas cartas. O que a gente vai observar é um homem abençoado pelo evangelho que prega, mas também é um homem martirizado pelo evangelho que prega, e para ele não tem problema, nenhum nem outro, porque ele vai dizer: eu sei viver em alegria, mas também sei passar por sofrimento, eu sei ter abundância, mas também sei passar necessidade, eu sei ter vida boa, mas também sei ter vida ruim, porque para mim o que interessa é Cristo. A sua volta é a coisa mais importante. A expectativa da volta de Cristo é o que marca toda a sua vida, marca todo o seu ministério. Paulo vivia apaixonado pela volta de Cristo. E aqui tem um detalhe, talvez o Beto até falou isso ontem, mas se falou não tem problema. A questão que a gente precisa observar sempre é que quando a gente fala de alguém que a gente está apaixonado, que a gente ama, ou de alguma coisa que a gente é apaixonado e gosta demais, essa coisa nos domina. Seja por uma causa, vou proteger os cachorrinhos, você vai lá. Vou proteger as baleias, você entra com um barquinho de plástico na frente de um transatlântico, porque é aquilo que você vai fazer. Seja hobby, seja uma coleção, seja coisas, seja as ideias, você é dominado por aquilo que ama. Seja pelo amor a uma pessoa, um namorado, namorada, um cônjuge, você é dominado sempre pelo pensamento dessa pessoa. Ele ou ela se ocupará com isso, e a maior parte do seu tempo pensará dia e noite, se empenhará ao máximo. Por isso, quando a gente diz aquilo que domina Paulo, a volta de Cristo que domina Paulo, aquilo que está associado ao que domina Paulo, a gente precisa entender, isso domina o pensamento dele, isso enche o pensamento dele de vontade, isso estabelece nele o plano de vida. Por isso, quando a gente olha para o texto, 2 Coríntios 4, verso 7 e verso 8, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. A gente está encerrando hoje uma série de mensagens que fala da volta de Cristo. Na semana que vem, pela graça de Deus, a gente começa a conversar sobre outra coisa que domina o seu coração. Do que seu coração está cheio? Sabe aquela parada?
aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A promessa da coroa é para todos aqueles que amarem a vinda de Jesus. Onde está teu coração agora? Aonde o seu coração direciona, ou para onde seu coração direciona toda a força? Paulo vai dizer, não somente para mim, porque eu amo a volta dele, eu espero a volta dele, eu desejo a volta dele, eu almejo a volta dele, eu falo da volta dele, tudo aquilo que fiz é por causa da volta dele, porque eu quero encontrá-lo de novo. O louco nesse negócio aqui é que Paulo é um dos únicos apóstolos que não encontrou Jesus como os outros. Nós não duvidamos, pelo próprio texto bíblico, é fácil perceber que ele se encontrou com Jesus, mas é outra história. Talvez Paulo fica pensando assim, eu quero te ver como os meus colegas te viram, eu quero te ver como os que eu persegui também. Eu quero te conhecer, eu quero olhar no seu olho, eu quero tocar suas mãos. Eu almejo isso, por isso o que eu falo é por causa de ti, o que eu prego é por causa de ti, o que eu sofro é por causa de ti, o que eu vivo é por causa de ti. Por isso eu combato o bom combate. Eu acabo a minha carreira, mas eu guardo a minha fé e espero pela coroa que só o Senhor me dará. Onde está seu coração? Aonde está o seu coração? Onde você tem colocado a vontade do seu coração, o desejo do seu coração? Onde estão os teus olhos? Para onde os teus pés têm te levado? Quando a gente olha para a palavra de Deus, talvez muitos textos como o que nós usamos aqui de Apocalipse sejam textos que nos assustam. Muita gente tem medo de Apocalipse. Mas sinceramente eu não tenho medo de Apocalipse não. Eu não tenho medo de Apocalipse. Mas eu tenho medo das palavras de Jesus nos evangelhos. Porque quando a gente olha para as palavras de Jesus no evangelho, Jesus é muito simples, ele é muito direto, ele não brinca, ele não dá meias palavras. Ele vai dizer assim: naquele dia chegarão diante de mim muitos que disseram: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós falamos, em teu nome nós pregamos. Eu cantava, eu pregava, eu falava, eu vivia na igreja, eu lia. Mas a palavra de Jesus para muitos desses será: eu não te conheço. Isso me dá medo. Isso me assusta. Sabe por quê? Porque eu estou aqui agora. E eu estou aqui pregando. E eu não gostaria de ouvir meu Jesus dizer que não me conhece. Eu quero amar a volta dele como Paulo amou. Eu quero amar a volta dele como muitos amaram. Eu quero amar a volta dele como Estevão ao ser apedrejado por causa disso. Com a autoridade que Paulo deu para isso. Olhava para o céu, via os céus abertos, o Senhor sentado no seu trono. E ele glorificava ao Senhor por aquilo. Estevão dorme, descansa. Mas Estevão virá ao Senhor. E eu quero ver. E eu quero que você veja. Eu quero que você ame. Eu quero que você espere. Eu espero que você almeje. Um pastor tem muitas vontades. O pastor tem muitos desejos para a sua igreja. Ele quer ver a igreja arrumada, organizada, estabelecida. Ele quer ver a igreja crescendo. Ele quer ver os irmãos amadurecendo. Ele quer ver que a igreja é aquela igreja que se coloca de joelho e ora. Ela quer ver a igreja cheia do Espírito Santo. Ele quer ver a igreja sendo
alegre diante da presença do Senhor. O pastor se alegra quando há um batismo, quando novas pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador. O pastor se alegra quando ele vai lá e batiza. O pastor se alegra quando ele entrega a ceia pela primeira vez. O pastor se alegra quando ele vê os irmãos humildemente ajoelhados um diante do outro e pedindo permissão para lavar os pés. Mas não tem nada mais que alegre um pastor, ou que alegrará o pastor, do que ver Jesus chamando o nome de cada um de vocês aqui naquele dia. O nome de vocês é mais importante que o próprio nome do pastor. O nome de vocês é muito mais importante do que a alegria que ele sente por estar ali. Ele quer que essa igreja suba aos céus com o Senhor. Por isso nós pedimos, nós clamamos, nós desejamos que vocês amem a volta do Senhor, que vocês sonhem com a volta dele, que vocês esperem pela volta dele, que vocês coloquem no coração de vocês isso, muito mais do que qualquer outra coisa, muito mais do que qualquer outro momento, muito mais do que qualquer outra sensação, por mais que mais incríveis possam ser para você agora, não há nada que se compara à glória preparada para nós, que amemos a volta do Senhor em nome de Jesus. Pai bendito, glórias ao teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque um dia a tua morte na cruz, ó Deus, nos deu a oportunidade de conhecer a ti, porque um dia, Senhor, palavras como a de Paulo, cartas como a de Paulo, palavras como a dos evangelistas, palavras como todo o Antigo Testamento chegaram para a gente, Senhor, e a gente pôde dizer sim ao teu sacrifício, entender que tu morreu, mas que tu ressuscitou, e que assentado está a trono de Deus agora. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor voltará, nós cremos em ti, Senhor. E por mais que às vezes possa parecer que tarda, por mais que possa parecer, ó Deus, que está distante, por mais que às vezes as coisas desse mundo nos envolvam, nos incomodem, nos tentem tirar a fé, Deus, em nome de Jesus, nos mantenha em ti, amando a tua volta, buscando a tua face, lutando o bom combate, agindo em boas obras, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Usa essa igreja, Jesus, para que o teu evangelho chegue a outros. Use essa igreja, Senhor, para que outros também encontrem esse amor. Use essa igreja, Senhor, para que muitos sejam tirados do lamaçal do pecado, da escuridão, da morte, para que possam encontrar contigo, ouvir a tua voz e se assentar contigo para cear, Jesus. Muitos vão dizer que a gente é tonto, que a gente é ignorante, que a gente é maluco de acreditar nisso. Mas pouco interessa o pensamento daqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a ti, ou aqueles que se afastaram de ti, abandonaram a ti, negaram o teu amor, negaram que tu vieste a este mundo e és o Filho de Deus, como diz a palavra. Que a gente possa continuar firme, ligados em ti, pertencentes a ti, diante de ti, para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar. Agora nós vamos orar de